Fui no mercado comprar café, veio a formiguinha e subiu no meu pé. E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e, acima de tudo, valoriza a literatura. Então eu já cansei, eu tô de saco cheio dessa rima. Mas é assim mesmo, pessoal. Na aula passada, eu sempre falo aula. Eu não gosto desse termo aula, gente. É um termo muito técnico, mecânico. Eu prefiro dizer no vídeo tutorial. No vídeo tutorial passado, nós vimos, perdão, no vídeo tutorial nós vimos sobre a combinação de elementos, beleza? Que não basta apenas ter a moldura, a atmosfera e a ação. É necessário fazer aquele algo a mais, aquele tempero. Tem que ter aquele algo a mais, né? Tem que chamar a atenção do leitor. Não basta ter apenas a coesão textual. Não basta apenas ter esses três elementos. É necessário fazer o seu esforço máximo no intuito de chamar a atenção do seu leitor, beleza? Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos para o capítulo 3, beleza? Eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque eu ainda estou com esse probleminha de garganta, mas eu acredito que todo mundo tosse, né? Todo mundo tosse, né? Não tem isso, ninguém é robô para não tossir, né? Mas aí nós vamos diretamente para a leitura e vamos fazer as devidas reflexões a respeito daquilo que nós iremos ler. Vamos lá, viu, pessoal? Deixa eu desabilitar aqui a câmera. Capítulo 3. A informação no relato. Vamos lá. Um relato é uma sequência de informações que erguem um mundo ficcional. A cada passo, o escritor decidirá sobre o melhor modo de transmitir essas informações. Para construir um bom relato, será indispensável avaliar o que deve contar e quando e o que não deve contar, o que será resumo e o que será cena, o que mostrará e o que dirá, calibrando as repercussões de cada escolha. Contudo, nem sempre é fácil transmitir as informações corretamente. É comum que os escritores errem em sua tarefa, às vezes oferecendo explicações em demasia, ou acrescentando dados de modo forçado, ou levantando falsas expectativas. Vejamos como esses erros acontecem e analisemos formas de evitá-los. Aqui a gente já pode fazer uma pequena paradinha. A gente já pode fazer uma parada aqui para refletir, gente. É que além de ter os três elementos é, textuais, a gente tem que ter cuidado para que nem tudo seja uma cena e também para que nem tudo seja diálogo. É isso que os autores estão dizendo aqui. Tenha cuidado, assim, se você vai escrever uma peça teatral, até mesmo as peças teatrais têm descrições, tem o tipo textual, o gênero não, o tipo textual, né? Que existe diferença entre tipo e gênero. Tem o tipo textual descritivo, né? Que é descrever objetos, coisas, pessoas, animais, não é? Fenômenos da natureza. O tipo, eu estou confundido aqui. O tipo textual descritivo é muito comum, faz parte de toda a narrativa, beleza? Porque tem um narrador, ou a narração em foco, entendeu? Mas tenha cuidado para que não fique monótono o seu livro, o seu texto literário. Do contrário, ele será apenas linear, ele terá apenas uma vertente de pensamento. E não é isso que a gente, não é, pelo menos é isso que os segundos autores estão querendo dizer. Não é isso que se quer ter quando se trata de uma intenção boa, a boa intenção de causar impacto no leitor, de chamar a atenção dele. Vamos lá. Informação excedente. A informação excedente repete algo que o leitor já sabe ou algo que, por ser irrelevante, levanta expectativas que não se cumprirão. Gente, cuidado. Às vezes você vai colocar
Você vai repetir, olha só, preste atenção no que os autores estão dizendo aqui. Você repete para dar ênfase, não é proibido não, os autores não estão dizendo aqui que é proibido. Eles estão dizendo que para você tomar cuidado, porque às vezes você vai colocar fulano bateu nele, bateu nele, bateu nele, bateu nele, e em seguida teve uma parada cardíaca. Aí, sei lá, acaba com as expectativas do, do leitor. Pode não acabar, né? Pode ser que o leitor goste, né? Tem leitor para tudo nessa vida. Mas o que os autores estão querendo dizer com isso sobre a informação excedente? O que é a informação excedente? É a informação exacerbada, é o exagero de informações, não é? Você repete tanto aquilo que você acostuma mal, cria um mau costume no leitor e ele acaba tendo falsas expectativas no que diz respeito ao texto. Ele acha que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que fulano vai bater a biela, que não sei quem vai entrar no carro e vai sequestrar não sei quem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai derrotar o vilão. E não acontece bolhufas nenhum. Eu ia soltando palavrão aqui, mas eu não posso não, por causa do corte do YouTube. E no final das contas não acontece coisa nenhuma. Aí o que acontece? O leitor se frustra, ele para de ler o livro e você perde mais uma oportunidade de fazer sucesso como escritor, certo? Então vamos continuar. 1. Evitar a informação redundante. Ó, nós acabamos de ver aqui sobre a informação excedente. Agora vamos ver aqui sobre a informação redundante. Nos textos de um bom número de escritores iniciantes, verificamos como uma ideia se repete muitas vezes sem necessidade. Tal repetição se dá porque é considerada de grande importância ou porque se duvida que o leitor tenha entendido a mensagem na primeira vez. Alguns escritores principiantes costumam sobrepor várias versões da mesma informação sem nada acrescentarem ao texto, a não ser uma quantidade maior de letras. Está entendendo? Eu já fui um escritor principiante, pessoal. Está entendendo? Entendeu? Eu já corrigi esses erros. E eu sou testemunha do que eu estou lendo aqui. Eu sou testemunha fiel e verdadeira do que eu estou lendo aqui. Porque eu repetia muito a questão da repetição. Só que às vezes não. Na maioria das vezes, quando eu não repetia um termo, uma expressão, uma frase, eu repetia, mas não acrescentava nada de importante. Nada que viesse agregar valor ao leitor, entendeu? Fulano saltou da janela. Ou você vai escrever outra versão. Aí fulano esforçou os seus músculos para dar um salto pela saída do quarto. Fulano estipulou sua própria força para exilar-se do quarto, não é? Então, é, existem várias formas, gente, de se dizer o que se pretende dizer. Agora você tem que ter cuidado aí para você não ficar na questão da monotonia. O que os autores estão dizendo aqui é que a maioria dos principiantes, dos escritores principiantes, comete monotonia, né? Aquela questão, coisa chata, coisa sem graça, coisa mais assim, jururu, né, que a gente fala. É muito sem graça, sabe? E tem que ter cuidado com isso, certo? Vamos para o primeiro exemplo. Era meia-noite quando ele abriu a porta. O cansaço acumulado durante o dia abrandou-se com o sopro de paz proporcionado pelo silêncio que reinava na casa. A ela devia toda a sua felicidade. O que teria sido de sua vida se ela não tivesse cruzado o seu caminho? Enfrentava melhor os combates do dia a dia, pensando que, ao regressar, ela estaria em casa, à sua espera, como sempre. Dirigiu-se até o quarto. Maria dormia tranquila, encolhidinha, como um bebê envolto por uma luz tênue. Ao vê-la, sentia-se protegido, amado. Estavam profundamente unidos. Nada no mundo era para ele mais importante do que aquela mulher. Mergulhada no sono,
Sua imagem enchia seu coração de ternura. Sua respiração pausada lhe transmitia a tranquilidade de que tanto necessitava. Olhou-a de novo, e seu desejo era que aquele momento jamais terminasse. Aí vamos para o comentário, pessoal. O autor insiste até a exaustão em nos dizer que o protagonista ama sua mulher, sem perceber que a eficácia em transmitir um sentimento não está em falar dele repetidas vezes. O cara fica batendo na mesma tecla, entendeu, pessoal? O texto se resume simplesmente a essa frase: ele ama a sua mulher. O protagonista ama a sua mulher. Certo? Só que ele falou de uma forma tão subjetiva, no sentido de que ele não foi direto ao assunto, né? É esse tipo de subjetividade. Não há nada de errado em escrever muito, mas se você vai repetir os termos de formas diferentes, pelo menos acrescente, conforme os autores estão dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo porque sou eu que estou com o microfone na mão, mas quem está dizendo são os autores. Os autores estão afirmando: acrescente o algo a mais, acrescente Joãozinho, Maria, Felipe, José, acrescente o algo a mais, para que o texto se torne mais interessante. Entendeu? Beleza, vamos continuar. O segredo para deixar transparecer um estado de ânimo consiste em recriar uma cena que o torne patente, utilizando as palavras certas e as imagens mais sugestivas. Segundo exemplo, às 4 em ponto, estava Maria esperando por João na saída do metrô, exatamente na hora e no lugar combinados. Às 4h15, Maria continuava esperando por ele, pois João ainda não havia aparecido. Procurou na bolsa o telefone celular e se deu conta de que o tinha desligado sem querer. Talvez João tivesse tentado falar comigo e não conseguiu, pensou preocupada. E tentou ver se havia alguma mensagem gravada. Não havia. João não dava sinal de vida. Olhou ao redor em busca de um telefone público, pois não tinha mais crédito para fazer ligações do seu telefone celular. Por azar, não havia um telefone público sequer naquele lugar. Naquele momento, João se aproximou por trás e lhe tampou os olhos. Automaticamente, todas as preocupações de Maria se desfizeram. Ele estava ali, ele estava ali e essa era a única coisa que realmente importava, mesmo que ele tivesse chegado com 15 minutos de atraso, sem ter avisado antes. Comentário: sem se dar conta do que está fazendo, o autor do texto corre o risco de ofender a inteligência de qualquer leitor. Embora as informações estejam claras, repete-as sem parar. Ao dizer que Maria continuava esperando por ele, pois João ainda não havia aparecido, estava repetindo o óbvio. Uma das duas informações é totalmente dispensável. O mesmo acontece com relação ao fato de não haver nenhuma mensagem gravada no celular e a informação de que João não dava sinal de vida. Aqui, gente, está claro que a Maria, ela já estava ansiosa. Ela já estava, não é a palavra nervosa, mas ela já estava de certa forma chateada pelo fato de João atrasar, entendeu? Porque geralmente as mulheres ficam chateadas quando os seus pares, os seus companheiros, demoram a chegar. Vamos continuar aqui. O erro reaparece nas 3 últimas linhas. Todas as preocupações de Maria se desfizeram. Ele estava ali e essa era a única coisa que realmente importava, mesmo que ele tivesse chegado com 15 minutos de atraso sem ter avisado antes. Poderíamos suprimir sem nenhum problema a frase "todas as preocupações de Maria se desfizeram" e esse outro trecho, mesmo que ele tivesse chegado com 15 minutos de atraso, sem ter avisado antes. Também poderíamos eliminar a frase "exatamente na hora e no lugar combinados" e a informação de que talvez João tivesse tentado falar comigo e não conseguiu. O leitor poderia deduzir tudo isso a partir do contexto. O óbvio gruda nos textos com muita facilidade. Vejamos alguns casos. Mário sentia muito calor e entrou na piscina para se refrescar. Maria saiu do mar completamente encharcada e deitou-se na areia para secar-se ao sol. Lúcia começou a se arrumar diante do espelho, pois queria parecer
mais atraente. É falar do óbvio, gente. É claro, se você vai na frente do espelho, não é para você ficar bagunçado, né? Pelo amor de Deus. É para você se tornar uma pessoa mais atraente, mais bonita, mais enfeitada, né? Aqui o exemplo, Maria saiu do mar completamente encharcada. Gente, quem é que não sai completamente encharcado do mar, né? Quem é que mergulha, né? Porque tem gente que fica só pela metade, né? Também tem que observar isso, né? Cuidado para a gente não entrar na questão das divergências. Mas a pessoa que mergulha na água, seja de piscina, oceano, mar, seja lá o que for, rio, lago, açude, a pessoa só pode sair encharcada, gente, de água. Só pode ser, não tem outra opção. Outro exemplo aqui. Júlia não conseguia distinguir as letras e colocou os óculos para enxergar melhor. Não, claro que, né? Não, ela não colocou os óculos para enxergar melhor, não. Ela colocou só porque achava bonito mesmo, né? Ela colocou só porque queria parecer mais intelectual. Se bem que tem gente que coloca os óculos para parecer mais intelectual, né? Para ficar mais bonito. Só que assim, pela descrição, pela descrição e narração aqui da cena, Júlia não conseguia distinguir as letras. Aqui o leitor já percebe automaticamente que existe uma necessidade de se, de se utilizar algum instrumento que melhore a visão do personagem. E que instrumento vai ser esse? O óculos, claro, né? Então, ficou óbvio essa frase, ficou muito óbvia. Era a montanha mais alta que já tinha visto. Pensou que seria difícil chegar ao topo. Não, vai se teletransportar, vai fazer igual o Goku. Vai se teletransportar de baixo para cima. Vai chegar lá no topo normal. Então, ou então vai chegar um helicóptero e vai chegar lá rápido, né? Cuidado, cuidado, gente. Cuidado mesmo. Segundo tópico, evitar a informação irrelevante. Não devemos nos deter durante muito tempo em elementos da narrativa destituídos de real importância. Só faz sentido descrever um copo detalhadamente se ele vier a desempenhar um papel significativo na trama ou, ao menos, em alguma cena. Se o copo contiver, por exemplo, o veneno que matará o amante da protagonista, ou se porventura, a partir dele, surgir um conflito. Caso contrário, o leitor se sentirá perdido. Poderá também se sentir enganado e se irritar com isso, pois foi obrigado a prestar imensa atenção a algo acessório ou irrelevante. Exemplo: Eva está sentada no sofá preto que se encontra na sala de estar. Sua calça de cor laranja, manequim 36, estava empapada na virilha, acima de cós da calça. Acima do cós da calça. Vê-se um piercing de prata em seu umbigo. Podemos contar suas costelas sob a camiseta apertada. Seus braços são destituídos de carne e a pele do rosto desenha cada osso. Comentário. Vamos para o comentário, gente. Com essa descrição, a autora fez o leitor concentrar sua atenção no corpo de Eva, uma moça vítima da anorexia. No entanto, lendo até o fim o relato do qual extraímos esse parágrafo, não encontramos nenhuma outra referência à doença. A extrema magreza de Eva não desempenha papel algum na história. A escritora, sem plena consciência do que fez, desmente as intuições do leitor, e frustra as expectativas que ele alimentou a partir desse trecho. Outra coisa aqui, informação para o leitor. A informação para o leitor é aquela que o autor introduz no texto sem a necessária naturalidade, desconsiderando a autonomia e a lógica interna do relato. Esse erro acontece nos seguintes casos. Primeiro, quando um personagem conta a outro algo de que este já tinha pleno conhecimento. 2. Quando as reflexões ou lembranças de um personagem se apresentam num monólogo tão perfeitamente estruturado que soam artificiais. 1. Esse é um tópico 1, viu, gente? Aqui desse
É o subtópico desse tópico aqui. Subtópico 1, evitar a informação para o leitor. Quando, sem nenhuma justificativa, um personagem conta outros fatos que este já conhece, o relato não só perde a naturalidade, mas também fica prejudicada a sua verossimilhança. Uma recordação pode levar o interlocutor a refletir sobre o passado. Pode dar numa situação em que Pode se dar numa situação em que o emissor da mensagem desconhece que o destinatário já está ciente do que aconteceu. Pode estar direcionada a um personagem que sofre de amnésia, etc. Tirando esses e outros casos legítimos, se por trás da evocação há apenas a intenção do autor de nos transmitir certas informações, o efeito se equipara ao que sentimos quando percebemos um ator atuando de modo postiço. Primeiro exemplo. No texto a seguir, uma mulher se visita. No texto, perdão, gente, minha leitura está péssima hoje, viu? No texto a seguir, uma mulher que visita o túmulo de seu irmão dirige-se a ele. Eu gostava de ver você lutando boxe, de ver você despedaçando dois homens de uma só vez. Esses caras subiam no ringue totalmente cegos por uma estranha vaidade. Você nunca teve nada de graça nesta vida. Desde quando éramos crianças, eu sempre fiz você fazer o que eu queria. Vai buscar aquilo para mim. Agora me traz aquela outra coisa. Me espera aqui. Como nossa mãe, Como nossa mãe passava a maior parte do tempo fora de casa, fazendo das tripas coração para conseguir o nosso sustento, eu assumi o papel de mãe e da irmã ao mesmo tempo. Ainda me lembro de você me dizendo que ganharia todo o dinheiro do mundo para que mamãe pudesse morar numa casinha perto da praia e eu pudesse estrear um vestido novo todos os dias. E devo reconhecer que você foi com tudo para cumprir suas promessas. Você foi estivador, carregando e descarregando containers no porto. Trabalhou na feira levando caixotes. Ou entregava mercadorias no supermercado da esquina. Você sempre nos dizia que eram serviços temporários e que um dia você seria famoso e levaria tanto dinheiro para casa que não teríamos tempo para gastar tudo. Um dos seus amigos, se é que podemos chamar de seu amigo, alguém que meteu na sua cabeça essa ideia maluca de ganhar a vida trocando porrada com os outros, acabou fazendo a sua cabeça depois de muitas semanas, insistindo sem parar que você tinha corpo de lutador de boxe e que, aperfeiçoando sua técnica de luta, você poderia ganhar muita grana no ringue. Ainda me lembro da cara que a mamãe fez na noite que você contou que ia lutar. Não demorou muito e você sofreu o primeiro nocaute. Nem bem tinha subido no ringue. Nem bem tinha subido no ringue. Mas como você era teimoso, feito uma mula, e nisso não tinha para mais ninguém, você trabalhou e treinou todos os dias. Você frequentava uma academia cujas paredes eram verdes e cebosas, e lá você encontrou outros caras que também procuravam fama e dinheiro com a força dos punhos. Foi naquela academia que eu conheci um dos meus namorados, que felizmente não era boxeador. Agora vamos para a análise dos próprios autores, gente. Vamos para o comentário. As frases sublinhadas oferecem informações necessárias para a compreensão do relato. Sem dúvida, sem dúvida, mas surgem de modo totalmente forçado na fala de um personagem que sabe que o seu interlocutor viveu na própria pele aquilo que está lhe contando. Por trás das palavras da irmã do boxeador, esconde-se o autor que não se deu ao trabalho de encontrar uma forma mais natural de transmitir certos dados ao leitor. Quando o escritor precisa deixar o leitor a par de aspectos importantes da trama, mas quer evitar o risco da informação ao leitor, pode encontrar uma saída adotando as seguintes estratégias. 1. Quem traz as informações é um narrador onisciente. O leitor não se perguntará se é lógico ou verossímil receber as informações desse modo. Vamos reler aqui para ver se a gente entende, pessoal. Espera aí. Quem traz as informações é um narrador onisciente. O leitor não se perguntará se é lógico ou verossímil receber as informações desse modo. Aquela questão, né, gente? O leitor, diga-se de passagem, verdade seja dita, a maioria dos leitores não tem esse senso crítico para se questionar o porquê que o autor colocou daquele jeito ali, não é?
Eu considero que toda pessoa deveria ler este livro que eu estou lendo aqui, não é por questão de puxar saco não, gente, é porque é muito interessante entender como funciona um livro, viu, gente? Isso aqui é um guia descomplicado de como entender uma narrativa, uma descrição, um argumento, de entender uma cena, certo? O que é uma moldura, uma atmosferação. É muito interessante, tem que ler. Todo leitor deveria ler este livro aqui para entender como é que funciona a construção de um texto e saber classificá-lo dentro da interpretação textual. Então, o narrador ele sempre vai saber de tudo, porque ele mesmo conta a história. É ele quem narra a história, por isso se chama narrador, né? Senão não era narrador, era só observador. O narrador conta a história, não é? Então, o narrador ele é onisciente. Aqui não é no quesito da religião, não, gente. É figura de linguagem. O narrador ele sabe de tudo, porque ele sabe tudo o que se passa. Tudo o que se passa é o narrador que conta. Tá entendendo? Vamos lá para o segundo, para o número 2. As frases dos personagens contêm sempre uma informação ignorada pelo interlocutor ou tom, de reprovação, nostálgico, etc., que não seja um discurso meramente expositivo. O texto anterior ganharia naturalidade se as frases sublinhadas. Peraí, o texto anterior ganharia naturalidade se as frases sublinhadas fossem formuladas, por exemplo, deste modo. Olha só a sacada dos autores, gente. Vamos prestar atenção. Eles estão parafraseando o diálogo, a narrativa. Ó. É verdade que mamãe passava a maior parte do tempo fora de casa, fazendo das tripas coração para conseguir o nosso sustento. Mas você nunca soube como eu odiava assumir o papel de mãe e de irmã ao mesmo tempo. Para mim, você nunca ia deixar de fazer aqueles trabalhos como estivador ou carregador de caixotes na feira. Eu, por dentro, achava graça quando você nos dizia que eram serviços temporários e que um dia você seria famoso e levaria tanto dinheiro para casa que não teríamos tempo para gastar tudo. Eu achava um grande imbecil aquele seu amigo que convenceu você que poderia ganhar muita grana no ringue. Você chama um tipo desses de amigo, mas você, teimoso feito uma mula, trabalhou e treinou todos os dias. Você sabia que foi naquela academia cujas paredes eram verdes e cebosas que eu conheci um dos meus. Assim, é uma pergunta. Você- Mas você, teimoso feito uma mula, trabalhou e treinou todos os dias. Você sabia que foi naquela academia cujas paredes eram verdes e cebosas que eu conheci um dos meus namorados? Aqui faz mais sentido, gente. Aqui faz jus ao sentimento que a irmã do personagem, a irmã do cara, está sentindo. Não é? Porque a irmã, ela simplesmente descreveu, através das palavras, o, o que se passou na vida dela e na vida dele, mas ela não demonstrou, ela não mostrou, conforme diz lá no capítulo 1, ela disse, mas não mostrou. Ela não mostrou, não fez questão de demonstrar se estava chateada ou não. Ela simplesmente falou. Tem gente que fala assim de modo subjetivo, né? Se todo mundo falasse de modo objetivo, todo mundo era igual. Mas assim, o texto ficaria mais interessante se ficasse assim de modo objetivo, o diálogo entre a irmã e o irmão dela, né? Continuando, os roteiristas de cinema também precisam encontrar caminhos alternativos para evitar o que poderíamos chamar de informação para o espectador. Há formas engenhosas de fazê-lo. Um bom exemplo é a primeira cena do filme Titanic. O chefe da expedição que procura, entre os restos do naufrágio, o diamante conhecido como Coração do Oceano, diz a seguinte frase enquanto olha pela escotilha de um batiscafo. Consigo ver os tristes destroços do grande navio aqui no fundo, onde ele pousou às 2h30 da madrugada de 15 de abril de 1912, depois de sua longa queda da superfície do mar. Os que o acompanhavam no batiscafo estão vendo a mesma coisa e conhecem de cor e salteado a história daquele naufrágio. Trata-se então de informação para o espectador? Aqui é uma pergunta. Aqui é, aqui é uma pergunta que os escritores, os autores do livro estão fazendo para mim e para você. Trata-se então de uma informação para o espectador?
Aí eles mesmos respondem, não, James Cameron, o roteirista e diretor, cuidou para que não soasse assim. E que solução ele encontrou? Pôs nas mãos do personagem uma câmera de vídeo que desempenhava o papel de destinatária das palavras que acabamos de citar. Dessa forma, conseguiu introduzir com total naturalidade a informação que precisava transmitir ao espectador para situá-lo na história. Segundo exemplo, você se lembra quando nos beijávamos escondidos entre as colunas do claustro? Enquanto os outros irmãos se entregavam à oração, eu conseguia sair da capela sem que ninguém percebesse e ia ao seu encontro. Às vezes, quando você se atrasava mais de 5 minutos porque algum companheiro seu não dormia e era difícil para você sair do quarto sem levantar suspeitas, eu sentia a impaciência me devorar por dentro. Comentário: o problema de textos como este não é a informação em si, mas o modo como é transmitida. Ambos os personagens conhecem perfeitamente a situação recordada, pois foram eles mesmos que a viveram quase diariamente. Não faz o menor sentido que um deles lembre ao outro os detalhes do que acontecia. Tal recordação seria aceitável, porém, se um dos personagens trouxesse à memória um dia em que algo muito especial tivesse acontecido, ou se os dois dialogassem sobre aquela época. Sabem ambos as coisas que são explicitadas no exemplo. Sabendo ambos as coisas que são explicitadas no exemplo. Tópico 2: a naturalidade do monólogo interior. Um dos recursos naturais para introduzir informação no texto consiste em fazer um personagem recordar ou refletir sozinho mediante o monólogo interior. É um recurso tão válido como outro qualquer, mas é preciso tomar cuidados especiais na hora de utilizá-lo, para que os pensamentos do personagem não pareçam mera enumeração dos dados que necessitamos transmitir ao leitor. O monólogo interior, perfeitamente estruturado e bem acabado, como se fosse uma redação, soará artificial. Primeiro exemplo: Pedro passeava pelos jardins da cidadela. Num banco, à sombra de uma árvore, dois rapazes se olhavam com ternura. Pedro pensou: quando eu tinha 7 anos de idade, fizemos uma excursão à caverna de Altamira e fiquei muito impressionado lá, ao ver um casal de meninos se beijando na boca. Já tinha visto algo parecido na TV, num desses filmes que meus pais me proibiam de assistir, mas era a primeira vez que eu via uma cena dessas ao vivo. Acho que fiquei com os olhos grudados neles, até que um dos dois percebeu e disse: Está olhando o quê, menino? Se você quiser, eu posso te beijar também. Comentário: por mais que o autor tenta se esforçar. Peraí, é porque aqui houve erro de escrita, peraí. Houve. Por falta de uma letra, só isso. Por mais que o autor tenta ser esforçado, o personagem não parece estar recordando em seu íntimo. Ao contrário, o discurso é próprio de alguém que estivesse narrando fatos, seja por escrito ou oralmente. Seus pensamentos estão demasiadamente bem articulados e as informações dadas são óbvias demais para quem as estivesse recordando para si mesmo. Quando eu tinha 7 anos de idade, fizemos uma excursão. Fiquei muito impressionado. Já tinha visto algo parecido na TV, num desses filmes que meus pais me proibiam de assistir. Fiquei com os meus olhos grudados neles. Tais informações situam o leitor, mas com prejuízo da verossimilhança. O leitor percebe que são informações certinhas demais, o que enfraquece a credibilidade do personagem, da descrição da situação e da própria obra literária. Aqui, gente, o que os autores estão dizendo é que tem certas perdão, que tem certas coisas, tem certas coisas que não fazem sentido. Por mais bem intencionado que seja o autor, nem sempre aquilo que ele quer transmitir, de fato, vai transmitir a, o impacto de acordo com o propósito dele, entendeu? Às vezes eu posso querer causar um sentimento de graça, de sorriso num leitor, mas eu posso muito bem falhar como escritor, como ser humano. Eu posso falhar nisso. Tem tanto livro aí de humor
E o livro de humor, qual é o objetivo? Fazer você sorrir, é claro. Mas não tem graça. Tem muito livro de humor que não tem graça, não, gente. Muito livro aí de piada que não tem graça, certo? Então vamos continuar. Segundo exemplo, vejamos agora um monólogo interior elaborado com naturalidade. O autor nos introduz previamente na situação mediante um narrador onisciente, evitando oferecer no monólogo informações que são incongruentes com o discorrer mental do personagem. Ele andou pelas ruas, procurando sem pensar as mais escuras, contente de estar sozinho e de sentir o ar da noite no rosto. As ruas estavam cheias, as pessoas se chocavam com ele ao passar, olhavam de portas e janelas, faziam comentários abertamente umas com as outras a respeito dele. Se simpáticos ou não, ele não conseguia dizer pelas caras, e às vezes simplesmente paravam de andar para olhá-lo. Será que são amigos? As caras são máscaras. Todos parecem ter 1000 anos de idade. A pouca energia que têm é apenas o desejo cego e massificado de viver, já que nenhum deles come o suficiente para ganhar a sua própria força pessoal. Mas o que pensam de mim? Provavelmente nada. Será que algum deles me ajudaria se eu sofresse um acidente? Ou eu ficaria caído aqui na rua até a polícia me encontrar? Que motivo qualquer um deles teria para me ajudar? Não sobrou para eles nenhuma religião. São muçulmanos ou cristãos. Eles não sabem, sabem o que é dinheiro. E quando conseguem dinheiro, tudo o que querem é comer. Mas qual o problema com isso? Por que eu me sinto assim com eles? Culpado por ser bem alimentado e saudável no meio deles? Mas o sofrimento é dividido igualmente entre os homens. Cada um há de aguentar o mesmo fardo. Emocionalmente, ele sentiu que esta última ideia não era verdadeira, mas o momento era uma convicção necessária. Nem sempre é fácil suportar os olhares de gente com fome. O autor aqui do texto é Paul Bowles, O Céu que Nos Protege. O nome da obra, é o nome do livro. Paul Bowles, O Céu que Nos Protege. A criação de expectativas. Criar expectativas, gente, eu não tô, como é que se diz, comentando, não é porque não queira não, é porque eu estou analisando aqui a obra para tentar compreender o máximo possível, certo? Para mim esse texto que eu acabei de ler, para mim foi interessante, entendeu? Foi uma narrativa bem subjetiva, mas passou a ideia que queria passar, ficou muito bem escrito. Criar expectativas é introduzir no relato informações que despertem a curiosidade do leitor, graças à qual ele começa a formular perguntas sobre como certo aspecto da trama irá evoluir. Suscitar expectativas é indispensável para manter o interesse pelo relato. Se o leitor não se sente motivado por essas questões, provavelmente abandonará a leitura em pouco tempo. É indispensável, portanto, que o escritor maneje as informações de modo que o leitor progrida na leitura fazendo perguntas e encontrando respostas, elucidando, ou seja, esclarecendo questões e tropeçando em novos enigmas. Temos aqui uma regra de ouro válida para qualquer relato, pertença ou não ao gênero de suspense. O leitor é, por definição, um ser curioso, encherido. Aqui quem está falando são os autores, viu, gente? É claro, no bom sentido, não é no mau sentido. Eu, como leitor, eu sou leitor também. Eu leio, eu sou enxerido. Se eu estou lendo é porque eu sou enxerido mesmo. Entendeu? É porque eu sou curioso, eu quero saber o que é que tem escrito. Senão não estava lendo. Né? Estou falando o óbvio aqui, né? O leitor é, por definição, um ser curioso, enxerido, que tende a morder as iscas que o escritor prepara. Os problemas surgem quando o escritor não tem consciência de que está criando expectativas. E é até capaz de abrir as portas para a imaginação e para a curiosidade, mas, por não perceber o que está fazendo, deixa o leitor sem respostas e este se sente frustrado inevitavelmente. Como. Peraí, gente, deixa eu ver bem aqui para não ultrapassar o tempo, porque eu quero pelo menos fazer a leitura de 40 em 40 minutos a cada vídeo. 40 ou 20 por aí, certo?
Não pode ser mais do que 40 não. Mas se já tiver passado, vamos continuar. Espera aí. Vamos continuar. 1. Como estimular a curiosidade do leitor? Os grandes escritores dominam a arte de excitar a curiosidade do leitor desde o início do relato. Primeiro exemplo: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Comentário: diante dessas primeiras palavras do livro, Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marquez, o leitor se pergunta: quanto mais não seja pelos motivos que levaram o coronel a estar naquela situação, prestes a ser fuzilado, e porque, naquela situação limite, lembra-se precisamente de uma tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Vamos reler aqui, gente. Diante dessas primeiras palavras do livro Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marquez, o leitor se pergunta quanto mais não seja pelos motivos que levaram o coronel a estar naquela situação, prestes a ser fuzilado, e porque naquela situação limite lembra-se precisamente de uma tarde remota em que seu pai o levou. A gente se pergunta, gente, a gente vai lendo, a gente vai percebendo e se questionando ao mesmo tempo. É, aqui o texto. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, é o texto. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. A gente já fica se perguntando, o leitor já fica se questionando: que recordação é essa? Que lembrança é essa? O que aconteceu? Não é? E onde foi? Onde aconteceu? Que horas foi? Como foi? Né? São essas perguntas, são as perguntas que. Por que ele fez isso? Né? A gente se faz essas perguntas, né? Como, onde, quando e por quê, certo? E, então, esse é um texto coesivo dentro das expectativas dos autores aqui, a Lola Sabarit e o Felipe Dintel. Segundo exemplo, caderno 1. O dia em que Norma me abandonou. Numa tarde chuvosa de novembro de 1975, ao voltar para casa de modo imprevisto, encontrei minha mulher na cama com outro homem. Lembro-me que, ao abrir a porta do quarto, a primeira coisa que vi foi eu mesmo abrindo a porta do quarto. Ainda hoje, 10 anos depois do que aconteceu, sendo eu hoje uma sombra do que fui, cada vez que entro desprevenido nesse quarto, o espelho do armário sempre me devolve aquela imagem trêmula da desolação, aquele velho fantasma que decretou minha desgraça. Um homem ensopado pela chuva no limiar de sua ruína, embasbacado pelo ciúme e pela certeza de ter perdido tudo, inclusive a própria autoestima. Para guardar a lembrança dessa desgraça, para remexer numa ferida que ainda não fechou, vou transcrever nesse caderno o que aconteceu naquela tarde. Vamos para a análise do comentário dos autores. Com este início do livro, O Amante Bilíngue, o escritor espanhol Juan Marcé nos leva a querer saber como se deu o confronto entre o narrador protagonista, sua mulher e o outro homem, sob o ponto de vista de quem conta a história. O leitor também se pergunta sobre o que aconteceu durante os 10 anos que separaram aquela tarde do momento em que o protagonista escreve suas lembranças. Entre outras questões, queremos também saber a que concretamente ele se refere quando nos diz que é uma sombra do que foi, falando em ruína e destruição. Então o texto deixa esses gatilhos mentais, gente. O que é gatilho mental? Gatilhos mentais são curiosidades que ficam no decorrer da leitura, na experiência do leitor para com o livro, certo? Ou para com o texto, não é? Que nem todo texto é proveniente de um livro, né? Mas é o seguinte, existem esses gatilhos mentais. Você vê que o próprio protagonista da história, o amante bilíngue, ele está narrando um fato e pela narrativa
a gente vai se perguntando o que aconteceu, né, nesse espaço de tempo e o que foi feito, não é, da vida do protagonista. 2. Responder às perguntas. Às vezes o escritor não tem consciência de estar criando expectativas. Convém não esquecer que as informações incompletas deixam o leitor intrigado com alguns enigmas que ele esperava ver esclarecidos em algum ponto do relato. Responder as perguntas. Gente, só para descontrair aqui o vídeo, eu vou chamar bem, ver se eu consigo chamar bem aqui minha mãe. Ô mãe! Vem bem aqui, mãe. Chamar bem aqui, deixa eu chamar bem aqui mamãe para dar um depoimento, só para ilustrar a questão de responder as perguntas. Eu falei isso, acho que foi na aula de número 5, certo? E eu vou querer que ela fale aqui para me dizer. Não, eu só quero que a senhora me fale aqui. Aqui é a dona Joana, eu quero que ela me fale aqui sobre a questão, essa crítica que já foi dito na aula 5, mas eu acredito que não arranca pedaço repetir, né? Eu gostaria, por gentileza, não está gravando não, se preocupe não, tá? Tá gravando o áudio, não está gravando a imagem não. Eu só queria que a senhora dissesse, eu só queria que a senhora falasse com suas palavras o que a senhora acha dessas novelas que só conta o final do protagonista, mas que não conta o final dos outros personagens. Pode falar com suas palavras, dona Joana. Júnior, eu não gosto de jeito, não gosto é de nada. Vou dizer que eu gosto de uma coisa que começa e não tem fim que a gente possa entender. Não tem como a gente gostar. Não é só a novela, não. É qualquer coisa que a gente for fazer que a gente não entender o final, eu não gosto, não. De nada. Tá certo, muito obrigado, viu, dona Joana, pelo seu depoimento. Então, gente, é para exemplificar aqui para vocês. Eu estou dizendo, talvez vocês digam assim, ah, mas tua mãe não é leitora. Não, mas ela lê também. E muitas vezes tem muitas coisas que estão escritas que não deixam por inteiro aquilo que a gente gostaria de saber, entendeu? Então, perdão, a novela é só um exemplo. A novela é um dos milhares e milhares de exemplos que estão aí para nos dizer, né? Você fica com aquela. Um exemplo disso, gente, é aquele desenho do Pica-Pau, em que o Pica-Pau está no cinema assistindo o próprio episódio do qual ele faz parte. Só que nesse episódio não é o Pica-Pau não é o protagonista, os protagonistas são os sobrinhos do Pica-Pau, né? E aí é aquela velha história, né? Aquela história de Joãozinho e Maria, só que é recontada de uma forma diferente, né? E aí eles acabam derrotando o vilão, que é o gato, e tem uma cena em que para vocês verem que tem que responder as perguntas, para não ficar essa incógnita na cabeça do leitor ou do telespectador, né? Eu sei que no final o gato faz uma armadilha lá para os sobrinhos do Pica-Pau e eles conseguem se sobressair à situação e o gato fica abandonado. Eles abandonam a casa do gato e o gato fica apenas com uma dinamite gigante aguardando o momento da explosão. Só que não mostra, quer dizer, mostra porque tinha que mostrar, né? Era a intenção do Walter Lantz, que é o autor de Pica-Pau, que é o autor do desenho. Mas na passagem do desenho, no finalzinho, o Pica-Pau termina de contar a história de Joãozinho e Maria para eles. Eles se sentam de volta no colo do Pica-Pau e tem um cara do cinema que pergunta: Ei, e o gato? O que aconteceu? Eu quero ver o que aconteceu com o vilão, com o gato, né? Aí o Pica-Pau, juntamente com seus sobrinhos, apontam, acho que é para a direita ou para a esquerda, aí muda, tem um frame, né, que é uma mudança de uma tela para outra. Aí mostra o gato explodindo, né? E é muito engraçado, gente. É exatamente isso. É você dar respostas, é você dar as devidas respostas para o seu leitor, porque o seu leitor vai ter curiosidade. Ele quer sempre ler. Ele sempre vai querer ler. É claro que não existe esse livro infinito, né? Não existe livro infinito. Mas o leitor sempre vai querer ler a próxima página. Ele lê a primeira página já na curiosidade, na expectativa
de ler a segunda ele lê a segunda na expectativa de ler a terceira, ele lê a terceira na expectativa de ler a quarta, ele lê a quarta na expectativa de ler a quinta e daí por diante, entendeu? Fica até chato eu repetir isso aqui. Então, responder as perguntas, isso é essencial. Vamos para o exemplo. Você não me conhece. Você pensa que me conhece, mas está enganado. Não sou tão boa como você pensa. Existem coisas na minha vida que você nem pode imaginar. Diz num sussurro e logo a seguir se repreende interiormente por ter falado. Olha para o teto e baixa o olhar até o aquário oval que, cheio de água e pequenos cristais coloridos, repousa sobre uma mesa de aço inoxidável no fundo do quarto. Comentário: quando o personagem diz que existem coisas na vida que você nem pode imaginar, faz o leitor se perguntar que coisas são essas. E quando o narrador acrescenta que o personagem se repreende interiormente por ter falado, o leitor se pergunta por que motivo o faz. O escritor deverá dar uma boa resposta a essas perguntas. Se não reparou que o texto levantou essas questões ou se deixar de elucidá-las, seu leitor acabará por se sentir enganado. Os nós ocultos da trama. Gente, eu vou parar por aqui. Esse aqui é o vídeo de hoje. Eu não vou falar mais por enquanto. Não vou continuar a leitura porque senão o vídeo vai ficar muito grande, certo? Já tem, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Já são 51 minutos de vídeo. Eu vou ter que parar por aqui, certo? Eu vou deixar aqui na descrição os meus contatos, caso você precise de alguma dica, se é que eu possa ajudar em alguma coisa, porque eu também estou em processo de construção de conhecimento, eu estou em processo de evolução literária e acredito que todos nós estamos nessa mesma caminhada. Mas eu principalmente porque eu estou lendo, isso aqui é totalmente novo para mim, gente. É um pouco difícil você comentar sobre uma coisa que você está lendo pela primeira vez. Mas Deus é bom porque Ele sempre me dá criatividade e inteligência para poder comentar as coisas que eu leio, né? Se não for na primeira vez, eu leio a segunda vez, que aí eu já tenho uma opinião formada. Então, pessoal, siga-nos, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos são inteiramente gratuitos, nosso conteúdo é totalmente gratuito, beleza? E quem quiser conversar comigo, eu já deixei aqui minhas redes sociais, que é o meu WhatsApp 999820768, e tem também o meu e-mail, que é rodriguesubiratã788@gmail.com. Quase ia esquecendo aqui, pessoal. rodriguesubiratã788@gmail.com, belezinha? Então, pessoal, muito obrigado. Vamos colocar amanhã nós colocaremos os próximos vídeos. Peço desculpas aí por eu ter tossido muito, mas eu vou ter que parar por aqui, viu, pessoal? Muito obrigado desde já e fui!